Bom, domingo está sendo convocada a manifestação aqui em São Paulo de apoio ao Bolsonaro. E quem esteve aqui foi o prefeito Ricardo Nunes, que falou que vai estar lá, inclusive. E outros políticos também vão ter. A pergunta que não quer calar é o seguinte: pode ser que essa campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo descambe para um âmbito puramente ideológico e político e não exatamente sobre os buracos da cidade? Nós pedimos ao professor Rodrigo Panco, que é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é cientista político, para falar um pouco aqui conosco. Professor Rodrigo Panco, obrigado aqui por atender o Jornal da Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer, quando possível, estar aqui contigo e com a sua equipe. Muito grato. Rodrigo, e aí? Essa eleição municipal de São Paulo pode ir para um nível federal e não exatamente dos assuntos do dia a dia, do cotidiano da cidade? Olha, Heródoto, o Brasil, mais de um ano depois da eleição, e você que acompanha bastante a literatura, eu sei que é um leitor, sabe que já tem publicações que dizem que o Brasil não encontra-se mais nem polarizado, mas que o Brasil está calcificado, que existem duas grandes posições político-ideológicas e valorativas, de um lado o bolsonarismo, do outro lado o lulopetismo, e que isso mostra que essas posições políticas, elas são levadas para o âmbito da família, elas são levadas para as empresas, para as escolas, para as universidades. Então, é bem provável que São Paulo, que sempre é uma cidade que acaba sendo espelho em termos das relações políticas no âmbito nacional, tenha, em maior ou menor grau, e eu acho que vai ter num grau mais elevado, esse componente ideológico desta relação polarizada / calcificada que a gente tem assistido nos últimos anos. As últimas pesquisas de alguns meses atrás, Heródoto, indicam que se a eleição fosse hoje, provavelmente o eleitor, o cidadão brasileiro, repetiria o voto em Lula e em Bolsonaro, o que é bem provável que a disputa aí em São Paulo, a despeito de sempre exigir uma lógica concreta a respeito dos problemas da cidade, dos problemas locais, traga um grau, sim, desses elementos ideológicos que você bem coloca. Agora, Rodrigo, é possível dizer que está mais acirrada essa disputa ideológica nessa eleição desse ano do que em eleições passadas, ou ele sempre existiu na sua avaliação? Heródoto, sempre existiu, porque, como eu disse, São Paulo é sempre ali uma cidade síntese de várias realidades que se encontram no Brasil. E vamos pensar o seguinte: o prefeito de São Paulo sempre é pensado para o governo do estado de São Paulo, e o governador do estado de São Paulo sempre é, quer queira ou quer não, presidenciável. Agora, de fato, este ano trará um acirramento maior, até porque pelo menos os dois candidatos que despontam, pelo menos de acordo com as pesquisas, como favoritos, são dois candidatos que estão ligados àqueles que têm proeminência na política nacional. De um lado, um candidato que vai ter o apoio do presidente Lula; do outro lado, ao que tudo indica, pelo menos até o momento, o prefeito que vai ter candidato, que será candidato com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. E como você bem colocou agora na abertura, inclusive confirmou a participação no ato do dia 25. Agora, Rodrigo, não confunde um pouco a cabeça do eleitor? A secretária do atual prefeito, do Ricardo Nunes, sai do governo e vai ser vice na chapa do opositor, que é o deputado. Desculpa, fugiu o nome dele. O deputado Guilherme Boulos, isso, Heródoto? Heródoto, vamos lá. De fato, poderia levar a uma confusão, mas eu tendo a crer que a maioria das pessoas não acompanhe, por exemplo, a formação do secretariado de um prefeito, de uma prefeitura. A questão é a seguinte, né? Aqueles que trabalham com marketing político, com comunicação política, costumam usar um termo chamado vacina, que é a ideia justamente de uma vacina. Antes que se possa dirigir críticas ao Boulos, dizendo que ele é inexperiente em relação à gestão do município, que ele nunca teve um cargo no executivo, há um movimento para trazer de volta Marta Suplicy ao PT
E aí tem uma questão muito importante. Marta é lembrada muitos e muitos anos depois de ter sido prefeita como uma prefeita que é bem avaliada, o que significa que compor como vice, voltando ao PT, daria um certo respaldo, né, uma certa base de apoio a Guilherme Boulos, se prevenindo de qualquer críticas e ataques. De fato, pode parecer um movimento estranho, mas quem diria, você diria, eu diria, alguns anos atrás, o nosso ouvinte aqui chegaria a dizer que nós teríamos o Lula candidato e Alckmin vice de Lula? Quer dizer, a política ela tem esses movimentos, e o interessante desses movimentos da política é que a gente entenda que a política existe para resolver conflitos dentro de um aspecto que é o diálogo, no âmbito das instituições e respeitando as leis, a Constituição. Então essas movimentações políticas são normais. Quem é meu adversário hoje pode ser potencialmente meu aliado amanhã. Uau, uau, uau. Professor Rodrigo Prando, obrigado aqui pela aula. Heródoto, é um prazer estar aqui contigo. Hoje eu não estou em aula, em sala de aula, então sexta-feira é um dia que eu sempre, quando posso, converso contigo, quando sou convidado. Um abraço a você, a toda a sua competente equipe e aqueles que nos acompanham na Nova Brasil. Hoje eu não estava no carro levando meu filho para a escola, não estou escutando vocês, mas aqui estou. Um abraço, tenha um excelente dia e um bom final de semana. Muito obrigado. Às 8h10, professor Rodrigo Prando, que é cientista político e professor da Universidade Presbiteriana. Mas nós no carro?